A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, e meus amigos e minhas amigas. Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Eu estou na santa paz de Deus. Glória a Deus, louvado e enaltecido e engrandecido seja o nome de Deus. Irmãos, eu vou falar da segunda parte final, que é salvação, segurança e salvação, vida eterna. E vamos louvar o hino da harpa cristã do 570. 570. Vamos lá. 570, a última hora. Vamos louvar? Ao findar o labor desta vida, quando a morte o teu lado chegar, que destina de ter a tua alma, qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida, morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Desmanchado tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de coração limpos poderão ter o gozo nos céus. Se decides deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, trilharás na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer te salvar. Amém. Esse foi o hino que nós louvamos, o hino 570, a última hora da harpa cristã. Glória a Deus, aleluia. Deus é muito bom, muito maravilhoso. Só Ele pode nos salvar e nos libertar do pecado e dar um banho e nos tornar alvo mais que a neve, não é verdade, irmãos? Cristo aqui fala que Cristo quer te salvar, Cristo quer te libertar, meu amigo. Tu tens a escolha, vida ou morte. Tu escolhe a bênção ou a maldição. A escolha é toda sua. Glória a Deus, aleluia. Vamos falar sobre a salvação e
Eu acho que eu esqueci o papelzinho. É rapidinho, espera aí. Eu chego, já já. Eita! Ainda vou voltar aqui, hein? Nossa, foi bem-vindo. Você não, né? Você não montar o avião. Cheguei. É a aplicação, os versículos sobre a salvação, a vida eterna. Nós vamos abrir na nossa Bíblia em Evangelho de João, capítulo 10, e versículo 27 ao 30, que diz assim a palavra do Senhor: Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém arrancará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e da mão do Pai ninguém pode arrancar. Eu e o Pai somos um. O tema hoje é sobre salvação, vida eterna, segurança e certeza da salvação. Eu, Gabriel, quando eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, antes de aceitar Jesus, eu fui apresentado quando eu era criança, quando eu era um bebezinho. Minha mãe e meu pai me apresentou eu diante de Deus na Assembleia de Deus. E foi muito lindo aquele momento, porque Deus se acatou da minha mãe por ter apresentado eu ao Senhor. Aí, com meus 11 anos de idade, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida na Igreja Batista Regular. Aí até hoje eu sou um crente salvo em Cristo Jesus. Eu creio na vida eterna, eu creio na eternidade, eu creio no Espírito Santo, eu creio na noiva de Cristo, que um dia o noivo virá para buscar sua amada noiva, que é sua esposa, que é a igreja, que somos nós, o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Aqui fala, irmãos, que Jesus falou. Aqui o tema é: Jesus é o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus disse no versículo 14: Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem. Quem é o bom pastor? É Cristo. E quem são as ovelhas? Nós que seguimos a Jesus, nós que ouvimos a sua voz e seguimos os seus passos e o seu caminho. Amém? Aí Jesus fala aqui no 27: Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Aqui fala que as ovelhas de Cristo obedecem a Deus. Elas ouvem a voz de Jesus. Elas são guiadas pelo Espírito Santo na luz para seguir a Jesus. Elas são ensinadas pelo Espírito Santo as sagradas Escrituras. Quem me dá esse ensinamento, essa sabedoria, esse entendimento para eu entender as sagradas Escrituras é o Espírito Santo, irmãos. Só Ele pode me ensinar a palavra de Deus. Só Ele pode me instruir sobre as sagradas Escrituras. Aí, irmãos, aqui fala que Jesus falou assim: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém arrancará da minha mão. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus, quando Jesus deu a vida eterna para você, quando você creu e aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador de sua vida, Senhor e Salvador, Jesus não pode tirar a vida eterna de você. Seria injusto da parte de Deus ele tirar a vida eterna de você, a salvação. É impossível você perder a salvação. É impossível você perder a vida eterna. Aí você se pergunta: mas Gabriel, mas eu pequei contra Deus, eu errei contra Deus, eu cometi um pecado diante da presença de Deus, agora eu vou perder a salvação por causa do meu pecado?
de jeito nenhum, de modo nenhum, você vai perder sua salvação. Você lembra o que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário por você? Ele sofreu, ele padeceu, ele tomou todas as nossas dores, ele tomou o pecado da humanidade toda, ele tomou os seus pecados. E lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo já pagou todos os seus pecados, irmão. Jesus já perdoou todos os seus pecados, porque Jesus é um justo, fiel advogado que nos defende do acusador, que é o nosso inimigo. Você não pode perder a salvação, é impossível, não tem como uma pessoa que já entregou sua vida a Jesus perder a salvação. Porque aqui fala que ninguém arrancará da minha mão, ninguém pode tirar você da mão de Deus. Você já está nas mãos de Deus. A sua vida pertence a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Não tem como nem o diabo, nem Satanás, o nosso inimigo, pode tirar você das mãos de Deus. Não pode, é impossível. Porque em Cristo somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Como em Romanos 8 fala. A palavra de Deus fala em Romanos 8:1, fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí Jesus fala disso aqui: meu Pai que me deu é tudo, é maior que todos, e da mão do meu Pai ninguém pode arrancar. Você está na mão do Pai, sua vida pertence a Papai. Aí Jesus fala que ele e o Pai somos um, eu e o Pai somos um, no versículo 30. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é três em um. Eles são um só, mas é pessoas diferentes da outra. Jesus é o nosso intercessor. Ele intercede por nossas vidas, Jesus, diante do Pai. E o Pai ouve as nossas orações, nossas súplicas, nosso clamor. O Pai ouve o nosso louvor, recebe a nossa adoração no céu. Quando nós cultua Ele na igreja, quando nós lê a palavra de Deus, quando nós ora para Ele. Deus, ele é muito bom. Deus, ele é muito bom. Deus, ele é santo, ele é puro. Só Deus pode nos dar vida eterna. Aí vamos abrir em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim: a justiça pela fé. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do gentio. Pois no Evangelho se revela a justiça de Deus, da fé para a fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. F-E, fé. Aqui fala que eu não me envergonho de Cristo. Eu não me envergonho de falar do amor de Deus para as pessoas. Eu, Gabriel, quero ser evangelista. Eu quero levar a palavra de Deus para o mundo inteiro, para as pessoas. Ouvir e ser salva e ser perdoadas pelos seus pecados e receber Jesus como seu Senhor e Salvador de suas vidas. Aqui fala que o poder de Deus é para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, aí segundo do gentio. Jesus Cristo, irmãos, ele veio para o seu povo judeu, para Israel, mas Israel rejeitou essa salvação. Aí a salvação se estendeu, se abriu, a porta da graça se abriu para os gentios, porque os gentios receberam a graça de Deus, receberam Jesus Cristo. Essas pessoas receberam Jesus, os gentios, enquanto os judeus rejeitaram a salvação que era
Cristo Jesus. E aqui fala, irmãos, que como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé, não pelo que nós vemos, não pelo que nós sentimos ou tocamos. Nós vivemos pela fé, crer aquele que existe e que criou todas as coisas, os céus, a terra, o mar, o universo, tudo que há nele há. Nós cremos em Deus, nós temos fé em Deus, devoção a Ele. Toda honra e glória e louvor e adoração seja dada a Ele. Aí vamos abrir Romanos 10. Irmãos, Romanos 10, versículo 9 a 17. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, como a Escritura diz: quem nele crê não será envergonhado. Não há diferença entre o judeu e o gentio, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, e rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daquele que anuncia coisas boas, as boas novas do Evangelho, do reino de Deus. Aqui fala. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, como Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa pregação? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, a palavra de Deus. Aqui fala, irmãos, que se com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, você será salvo e creres em Deus, que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E aqui fala, irmãos, que todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. E a palavra de Cristo vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Você está ouvindo a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é muito bom. E lá em 1 Coríntios 5 e 17, eu acho. Não é, é o 2 Coríntios 5 e 17. Por isso, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus, aleluia. Aqui fala, o apóstolo Paulo fala que quem está em Cristo não tem aquela vida velha de pecado, aquela vida que vivia no pecado nas trevas, mas sua vida vive na luz de Cristo. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A cada dia você vai sendo transformado por Deus. A cada dia Deus vai trazer coisas novas para a sua vida e você vai viver em Cristo. Porque pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você nasceu da água e do Espírito Santo. Quando você creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo habitou na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que vocês saibam em Efésios 2, a salvação pela graça. O tema é, aí no versículo 8 e 10 fala: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não é vosso, é dom de Deus,
não de obras para que ninguém se glorie, pois somos a obra sua e criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou antes para que andássemos nelas. Aqui fala, irmãos, que nós somos, pela graça, nós somos salvos por meio da fé. Fé é acreditar em Deus, é crer em Cristo Jesus. E nós somos salvos não pelas nossas obras, não pelos nossos frutos, nós somos salvos porque nós praticamos as boas obras e os bons frutos. Há vontade de Deus no nosso coração. As misericórdias de Deus estão no nosso coração. A semente do Evangelho, a palavra de Deus é plantada no nosso coração, como diz o profeta Isaías. Não faltará a palavra do Senhor vazia. Ela sempre vai trazer algo novo. E Deus quer transformar a sua vida a cada dia, trazer renovo para a sua vida. Creia tão somente nessas palavras de Deus. Aí em 1 Pedro fala, vamos, vamos para 2 Timóteo 3 e 15. E que desde criança sabe a Sagrada Escritura, que pode te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo. Aqui fala que Timóteo tinha sua mãe Eunice e a sua avó Lode. Elas, sua mãe e a avó, ensinaram Timóteo as Sagradas Escrituras desde quando ele era criança. E aqui fala, irmãos, para te tornar sábio, para a salvação pela fé em Cristo. Aí em 1 Pedro 3 e versículo 8 fala 1 Pedro, eu acho que é primeira. Não, é 2 Pedro. É 2 Pedro, irmãos. 2 Pedro 3, 8. Deixa eu ver. 8, 9. Amados, há uma coisa que não deveis esquecer. Para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é paciente para convosco, não querendo que ninguém pereça, não vá para o inferno, não morra, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sabe o que Deus quer da humanidade, das pessoas, dos escolhidos que não foram salvos, mas estão aí no mundo? Sabe o que Deus quer? Arrependimento. Deus quer um coração contrito, quebrantado, um coração humilde, que se humilhe na presença de Deus. Como diz aquele louvor, o Evangelho, pois o Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, Rei dos Reis. Você tem que se arrepender dos seus pecados, porque para o Senhor um dia é 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. E Deus não demora em cumprir a sua promessa. As promessas de Deus são infinitas. Deus tem promessa na sua vida, meu amado irmão e irmã. Deus vai cumprir todas as suas promessas em sua vida antes de você morrer. Você não vai morrer. Você não vai morrer antes que as promessas de Deus sejam cumpridas na sua vida. Porque Deus
Ele é paciente. Aqui fala 1 Pedro, ele é paciente para confuso, não querendo que ninguém pereça, não morra, não vá para o inferno, não seja condenado, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que é um arrependimento? É você confessar os seus pecados, se arrepender do que você fez de mal aos olhos de Deus. É você crer e aceitar o Evangelho. Aí, 1 João, nós lemos aqui, 1 João 5 e 11, 12 fala assim: o testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Tá vendo, irmãos? Quem tem o Filho de Deus tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus está morto espiritualmente. É como um morto vivo. É uma pessoa que está viva fisicamente, mas está morta para Deus. Ela está se vivendo em morto vivo. E Deus quer transformar nossa vida, irmãos. Aí em Apocalipse 3 e versículo 20 fala assim: Jesus dizendo: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus, aleluia. Aqui fala que Jesus está na porta, para dentro. No seu, qual é a porta? A porta do seu coração. Jesus está batendo na porta do seu coração para você, para ele poder entrar na sua vida e fazer morada. E ele estará com você. Glória a Deus. E vamos ler uma mensagem da palavra de Deus. Salvação da alma. O que é salvação? É um extraordinário milagre de Deus. Salvação é mais que um arrependimento, é mais que uma confissão, é mais que ser um membro de uma igreja. Trataremos primeiramente do pecado, pois a salvação interfere a impedição, a qual é ocasionada pelo pecado. Os homens sem Deus consideram o pecado como uma inexistente ou de somente importância. Mas a palavra de Deus descreve como realmente ele é. O pecado. O que é o pecado? Pecado é transgredir a lei de Deus, sendo um pecado uma transgressão e uma rebelião contra Deus. É o mesmo que uma declaração de independência de Deus. Independência de Deus é uma suma, é fazer a própria vontade. É toda injustiça, isso é, tudo aquilo que não é reto segundo o padrão divino. É uma dívida para com Deus. Cada pecado cometido é uma dívida contraída com Deus. Tal dívida o homem não pode jamais pagar. Um homem, uma vez cometendo pecado contra Deus, não pode desfazer o mesmo. A única esperança está no lado divino, é o perdão que obtemos de Deus, mediante a mortificada de nosso Senhor Jesus Cristo. É não cumprir os defeitos cristãos. Pecado não é o praticar o mal, é deixar de fazer o bem, também é pecado. Aqui está incluída a diferença. E é não dar crédito a Cristo, não ter fé em Cristo, não dar crédito a Cristo é um insulto a Deus que o enviou, é praticar coisas duvidosas, é errar o alvo verdadeiro. Um dos principais significados da palavra pecado no origem grego, amatia, é real o alvo.
De fato, o pecado é um alvo que o homem acerta quanto é o alvo verdadeiro. O alvo certo é Deus e sua glória, mas quando pecamos, erramos o alvo certo e ficamos separados de Deus. Só o perdão pelo sangue de Jesus pode estabelecer comunhão com Deus. O homem foi criado para temer a Deus e adorar e glorificá-lo. Mas quando peca, erra esse alvo. Nota: o pecado pode ser por comissão ou omissão. A universalidade do pecado. Os textos bíblicos que seguem provam que todos pecaram. Lá em Romanos 3 fala: ninguém é excluído a não ser o Senhor Jesus, porque não procede de geração humana. É Deus quem diz na sua palavra que todos pecaram. Inúmeras pessoas não podem se salvar porque não querem reconhecer que são pecadores, e muito menos perdidos. Se um homem não reconhecer que é pecador, Jesus não poderá salvá-lo, pois ele veio salvar pecadores. A consequência do pecado traz aflição e inquietação ao pecador, afasta o homem de Deus, escraviza o homem, conduz o homem à morte eterna, exclui o homem do céu e sua herança. Todos necessitam de um Salvador, porque todos pecaram. És pecador, reconhece isso, sendo pecador, está sob a condenação. Como escapará da condenação? Obras não pode salvar, só Jesus pode salvar. Homem nenhum pode salvar a si mesmo. Deus mesmo é a nossa salvação. Tudo que um homem fizer para salvar é teopate. Os caminhos do homem não são os de Deus. Somos salvos pela misericórdia de Deus, não por obra ou qualquer outra coisa que fizemos para merecer a salvação. Até a fé, mediante a qual recebemos a salvação, vem de Deus. Portanto, nem igreja, nem batismo, nem contudo ou em qualquer outra coisa pode salvar o homem, a não ser Jesus Cristo. Só Jesus é o caminho para Deus. Deus mesmo já profetizou a nossa salvação. Deus deu seu bendito Filho como sacrifício pelo pecado. Jesus já morreu para salvar o pecador. Ele, ao morrer, levou sobre si os nossos pecados. Esta salvação é gratuita, é por graça, vem de Deus. O plano da salvação é de suma importância que o ganhador de almas compreende bem o plano ou o caminho da salvação. Para poder explicá-lo claramente à alma que busca a Deus, o plano é simples, pois Deus afastou todas as dificuldades. Ele fez de tudo em lugar do pecador. A parte que toca isto é apenas aceitar a salvação consumada, é como está escrito na parábola das bodas. Tudo já está preparado, vinde às bodas. A palavra de Deus afirma que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Romanos 3:23. Deus, porém, na sua misericórdia, não quer que ninguém pereça, e proveu salvação para todos que serem. Jesus morreu em lugar do pecador, levado sobre si o pecado do mundo. Quem quiser pode agora ser salvo mediante o Senhor Jesus Cristo. O castigo do pecado, que era a morte, o Senhor Jesus levou em seu corpo no Calvário. Os passos para o homem obter a salvação. O homem reconhecer que é pecador. O primeiro passo para a salvação é o homem reconhecer que é pecador. Esse passo é efetuado pelo Espírito Santo ao ouvir o pecador a mensagem da salvação. Esse reconhecimento do pecado é acompanhado de profunda tristeza por ter a pessoa vivido no pecado até agora.
P. Confiar em Jesus como seu Salvador. Aqui trata-se da fé. Esse é o segundo passo. Crer, no sentido bíblico, é confiar de modo absoluto, apoiando-se ou descansando plenamente sobre aquilo que crê. Não é como alguém pensa, é um ato puramente do intelecto, mas de tudo ao seu interior. O requisito que Deus requer é crer e nada mais, mas crer honestamente. Esse segundo passo para a salvação inclui em si o arrependimento. O pecador, ao sentir tristeza pelo pecado e ajudado pelo Espírito Santo, se muda de vida, deixa o pecado e volta-se para Deus. E arrepende-se é andar no sentido contrário daquilo que vinha. Confessar que Cristo é o seu Salvador, isto é, decisão em si. Confessar é declarar publicamente que a pessoa aceitou o Salvador. Após crer com o coração, segundo Romanos 10:10, é preciso confessar ou declarar que agora é Cristo. Nesse momento, o pecador confessa também a Deus os seus pecados, decidindo abandoná-lo e receber o perdão. Somente em um homem reconhecer que é pecador, compreende que o Evangelho é a verdade de Deus para a salvação. De nada adianta se não aceitar o Salvador confessando publicamente. Não pode a fé crente secreto. Isto é, só de coração. Quem aceita Jesus como seu Salvador tem logo um desejo intenso e espontâneo de manifestar isso. Cada salvo sabe muito bem disso por experiência. A obediência do pecador e esses três passos resultam na salvação, isto é, infalível perante a palavra e o Espírito Santo. A importância do sangue no plano da salvação. Muita gente não entende porque as escrituras mencionam tanto os sacrifícios cruentos. Um chega a dizer que o evangelho é religião matadora, mas o derramamento de sangue tão enfatizado na Bíblia para expiar o pecado tão somente evidencia a dionetez, que o seu salário é a morte. O sacrifício do Antigo Testamento era imperfeito e não poderia expiar de vez o pecado, mas o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, com seu sacrifício no Calvário, resolveu para sempre o problema do pecado. Pontos práticos e concernentes ao sangue do plano da salvação. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Somos remidos do poder do pecado pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento, Deus deu o sangue de animais para fazer expiação pelas almas. Esse sangue sacrificial de animais tipificava o sangue de Cristo. Esse sacrifício repetiu-se até que veio o perfeito sacrifício. O Senhor Jesus deu o seu sangue para a remissão dos pecados. Esse precioso sangue não só proveu o perdão dos pecados cometidos, mas também a purificação do pecado congênito da nossa natureza humana. É pelo sangue de Jesus que somos justificados de Deus, diante de Deus. Só desse modelo é a justiça de Deus satisfeita. Há muitas religiões e seitas que negam a eficácia do sangue de Jesus na redenção da humanidade. Glória a Deus, aleluia. E vamos ler como conhecer a Jesus Cristo. Para receber a salvação em Jesus Cristo, devemos conhecer as seguintes verdades bíblicas. Primeiro, todos pecamos contra Deus. Não há ninguém que tenha desobedecido os mandamentos do Senhor. Ninguém, com exceção de Jesus, que viveu sem pecado diante de Deus. Portanto, ninguém alcançará o céu pelas suas boas obras, pois não cumpre os requisitos divinos. Romanos 3:23 fala: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus,
Tiago 2,10 fala: Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Gálatas 3,10 Pois todos aqueles que são da obra da lei estão sob maldição, como está escrito: Maldito aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para as cumprir. 1 Timóteo 15,16 Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas é por isso que eu alcancei misericórdia, para que Cristo Jesus demonstrasse a sua completa longanimidade em mim, e servisse eu de modelo a quanto hão de crer nele para a vida eterna. 2. Deus amou os pecadores com amor profundo, que enviou seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar na cruz, para nos dar a salvação. Esta é a demonstração do amor supremo de Deus para com os homens. Romanos 5, 6 a 8 Porque no tempo certo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelo simples. Dificilmente haverá quem morra por um xuxo. Pelo homem, como poderá ser que alguém se anime a morrer? Mas Deus demonstra seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. João 3,16-17 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. 1 João 3,16 Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. 1 Coríntios 15, 3 e 4 Pois primeiramente vos entreguei, que também recebi que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 3. Jesus ressuscitou e nos oferece a salvação gratuitamente. É somente crer unicamente nele para ter a vida eterna. Jesus vive e oferece o céu como presente a todos os que o receberam pela fé. A vida eterna é o presente que comprou Jesus em sua morte na cruz, e que oferece sem custo, sem dar nada em troca, a todos os que creem nele para a salvação. João 14,6 Jesus respondeu: Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Romanos 4, 4, 5 Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como obrigação. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé que lhe é acreditada como justiça. João 3,18 Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 11, 25 Porque não quero, irmãos, que nós esse mistério, para que não sejais presunçosos, e o endurecimento veio para Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. 4. Ao céu não se pode chegar com boas obras ou tratar de cumprir a lei de Deus. Todos pecamos, e ninguém mesmo que tenha feito boas obras não pode ganhar a vida eterna. Contudo, Deus nos oferece a salvação como um presente, já que Cristo morreu para pagar nossa dívida e comprou nossa redenção. Se você deseja ter a vida eterna, é somente crer em seu coração que Jesus morreu por nossos pecados e que ressuscitou. A seguinte oração lhe ajudará a expressar ao Senhor sua decisão de confiar unicamente em Cristo Jesus para a salvação. Senhor, reconheço que sou pecador, mas creio que Jesus Cristo morreu por todos os meus pecados na cruz e ressuscitou. Sei que não posso ganhar a salvação por minhas boas obras, mas eu te aceito como meu único Salvador e Senhor, e com sinceridade recebo pela fé o presente da vida eterna. Obrigado. Amém. A todos a todos os que creem, Deus faz a seguinte promessa:
João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. 2 Coríntios 5:17, pois se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Romanos 8:35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, o amor de Deus somos entregar à morte. Todo dia fomos considerados como ovelha para o matador, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Efésios 1, 13 e 14, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, no qual também tende escrito, foste selado do Espírito Santo da promessa, o qual é garantia de nossa herança, até a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Amém, irmãos. Glória a Deus. E essa foi a palavra de Deus sobre a salvação, a vida eterna. Só Jesus pode te salvar. Só o sangue de Jesus te purifica. Só o sangue de Jesus te purifica e te deixa limpo. Aí eu falei sobre a salvação da alma e falei como conhecer a Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. E eu vou ler o Evangelho de Jesus Cristo para vocês. A página foi encontrada falando sobre a salvação. Deixa eu ver. Salvação. 24. Da página 24 do Evangelho de Jesus Cristo, a segurança da salvação. Jesus advertiu que nem todos que afirmam ser cristãos ou mesmo o confessam como Senhor entrarão no reino do céu. Mateus 7:21. No dia do juízo, muitos ficarão horrorizados ao saber que foram enganados e que Cristo nunca os conheceu. Esse fato inquietante nos leva a uma questão muito importante. Como podemos saber que realmente cremos e que temos a vida eterna? Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo são conhecidos por seus frutos. Em outras palavras, existe evidência observáveis da fé. A salvação não é resultado de obras, mas as obras são a evidência de salvação. Tiago escreve: mostra-me essa sua fé sem as obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. A fé sem obras é morta. A salvação é uma obra sobrenatural da recriação de Deus através do Espírito Santo no coração humano. Por essa razão, escreve o apóstolo Paulo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se realmente cremos que em Cristo, então realmente somos nova criatura, com novos desejos que nos leva a querer conhecer a Deus e agradá-lo. Por causa disso, começaremos a viver uma vida que reflete cada vez mais a obra divina da salvação em nós. Isso não significa que a salvação é pela fé e pela obras, ou que nos manteremos salvos pelo que fazemos.
Isso significa simplesmente que o novo nascimento e a obra contínua de Deus em nossas vidas garantirá que evitaremos as evidências de sermos filhos de Deus. Como cristãos, teremos grandes lutas contra o pecado e podemos até cair em pecados graves por algum tempo. Porém, se nascemos de novo, não podemos permanecer em tal condição no pecado. Mas se nos arrependemos e continuamos a crescer em conformidade em Cristo, isso é garantido porque o Deus que começou uma boa obra em nós a completará. Evidência da confissão. A Bíblia nos ensina que os cristãos devem examinar a si mesmos ou testar a si mesmos para ver se eles estão na fé. Que tal exame seja correto, é preciso ter um padrão verdadeiro. Não é prudente julgar nós mesmos de acordo com nossas próprias opiniões ou como as do outros. A palavra de Deus é a única padrão adequado para julgar genuinamente a nossa fé. Para que possamos crescer na certeza da nossa salvação, há um livro na Bíblia escrito especificamente para esse propósito. 1 João escreve: essas coisas você escreve a fim de saber que tem essa vida eterna. E a vós que cresce em seu nome, no Filho de Deus. Primeiramente, João expõe várias características que serão encontradas em alguma medida na vida de todo verdadeiro cristão, à medida que essas características se tornam evidentes em nossas próprias vidas. Podemos ter a certeza que realmente conhecemos Cristo e estamos sendo transformados por seu poder. Essas marcas de conversão genuína estão listadas a seguir. Faremos bem em orar cuidadosamente e nos examinamos à luz delas. Os cristãos caminham na luz. O caráter e a conduta dos cristãos estão sendo progressiva e gradualmente montada de acordo com a vontade de Deus, tal como ele nos revelou na Bíblia. 2. Esse foi o primeiro. Os cristãos são sensíveis ao pecado que estão em suas vidas e o confessam. Os cristãos não são imunes ao pecado, mas eles o desprezam e lutam contra ele. As suas vidas são marcadas pelo arrependimento, pela confissão e pela gradual vitória. 3. Os cristãos 4 praticam os mandamentos de Deus. Os cristãos praticam a justiça e não se entregam ao pecado como estilo de vida. A vida dos cristãos é marcada pela conformidade com a vontade de Deus, bem como a confissão e arrependimento dos desafios do padrão divino. Isso não significa que os cristãos são capazes de obedecer perfeitamente a todos os mandamentos de Deus. Significa que o modo de vida deles evitará um novo e crescente apreço pelos mandamentos de Deus e um crescente conformidade ou obediência a eles. 4. Os cristãos procuram andar com Jesus como Jesus andou, e a grande ambição dos verdadeiros discípulos é de serem como parecido com seu mestre. Eles desejam imitar Cristo em tudo. Consequentemente, os cristãos também têm um crescente desinteresse em imitar esse mundo caído ou em ganhar sua aprovação. Os cristãos amam outros cristãos e desejam sua comunhão e ser filho em atividades práticas. Essa é uma das maiores evidências da salvação. 6. Os cristãos crescem em seu desdém à rejeição do mundo. O mundo se refere à ideia, atitude, ações desta atual era decaída, contradiça e se opõe à natureza e à vontade de Deus. 7. Os cristãos perseveram nos ensinamentos e práticas da fé e que de uma vez por todas foi transmitida à Igreja de Cristo e seus apóstolos. Os cristãos são ensinados por Deus e não são desviados por todo vento de falsa doutrina. 8. Os cristãos se purificam, eles procuram crescer em santidade, que é pureza moral.
Isso envolve não apenas uma separação do mal, mas também uma aproximação de Deus e uma apegar-se ao que é bom. Os cristãos creem e confessam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, nono, e Salvador do mundo. A grande e única esperança de salvação dos cristãos está na pessoa e obra de Cristo. Eles creem no testemunho de vida eterna que lhe dá através do seu Filho Jesus Cristo. Décimo, os cristãos são justos da disciplina amorosa e paternal de Deus. Deus não permitirá que seus filhos continuem em maturidade e desobediência, mas irá discipliná-los a fim de que compartilhe em sua santidade e manifeste o fruto da justiça. Essa é uma das grandes características da verdadeira conversão. Os benefícios da salvação. Embora não possamos expor e descrever adequadamente todos os benefícios da salvação em um livro, é útil para nos revermos alguns deles. Em primeiro lugar, o cristão é regenerado. A Bíblia nos ensina que todas as pessoas nascem espiritualmente mortas e não estão dispostas a responder a Deus em amor e obediência. No entanto, aqueles que creem em Cristo foram regenerados ou se tornar espiritualmente vivos, para que caminhem em novidade de vida. O crente é uma nova criatura com um coração novo, que se deleita em Deus e deseja agradar a Ele. Isso é verdadeiro significado da frase nascer de novo. Fecha então João 3:5. Não mudamos apenas nossa mente, Deus mudou nossa própria natureza. Em segundo lugar, o cristão é justificado diante de Deus. Isso significa que não somente somos perdoados de todos os nossos pecados passados, presentes e futuros, mas também que a vida perfeitamente justa de Cristo é imputada a nós, ou credida em nossa conta. Embora ainda iremos lutar contra o pecado e fracassos frequentes, Deus declarou legalmente que estamos quites para com Ele e que Ele nos trata dessa maneira. Em terceiro lugar, o cristão foi adotado. Deus é o Criador e soberano justo de toda a humanidade. Para nós que temos, no entanto, Ele também é o nosso Pai. Por meio da fé em Cristo, fomos adotados na família de Deus e nos beneficiamos de todos os privilégios da filiação. Embora nosso possa parecer maravilhoso, demais para ser verdade, Deus nos ama como ama seu próprio Filho e nos dá seu Espírito como um garantido da nossa futura herança. Em quarto lugar, o cristão é habitado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Nós não andamos por esse mundo sozinhos, pois Cristo enviou o Espírito Santo para habitar em nós. O Espírito de Cristo testifica, ensina, conduz, ajuda, condena e serve como garantia que o crente receba a plenitude de Deus e que o aguarda no céu. Por meio da pessoa do Espírito Santo, Jesus Cristo continua a ser nosso Emmanuel, que significa Deus conosco. Em primeiro lugar, os cristãos receberam a vida eterna. É importante compreender que a vida eterna começa para nós quando cremos em Cristo Jesus. A vida eterna é mais do que uma ilimitada quantidade de vida. Vida sem fim é também uma qualidade ilimitada de vida em comunhão com Deus. Jesus disse: E a vida eterna é essa, que conheça a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Em sexto lugar, o cristão é a nova criatura de Deus. Uma das maiores evidências de que Deus nos justificou é que continua a nos santificar, ou seja, Ele opera em nossas vidas para nos tornar santos. A Bíblia nos ensina que Deus está dirigindo todas as coisas em nossas vidas, até mesmo sua disciplina, de modo que sejamos conformados com a imagem de Cristo e faremos as boas obras que Ele preparou de antemão para nós.
Que privilégio saber que Deus está incansável na obra de sua transformação. O apóstolo Paulo escreveu que ele estava plenamente certo que aquele que começar a boa obra em vós e completá-la até o dia de Cristo Jesus voltar. Finalmente o cristão será glorificado. A nossa grande e segura esperança é que, porque Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados dos mortos e glorificados quando Cristo voltar. Nossos corpos mortais serão transformados conforme o corpo glorioso de Cristo e não estarão mais sujeitos ao pecado, à morte e à corrupção. Estaremos para sempre com o Senhor em um novo céu e uma nova terra, na qual somente a justiça habitará. Glória a Deus, aleluia. Essa foi a salvação do Evangelho de Jesus Cristo. E o último for deixar o versículo da palavra de Deus, que se encontra em Apocalipse 22, versículo 17. Assim diz a palavra de Deus. O Espírito Santo e a noiva de Cristo, que é a igreja, dizem: vem. E aquele que ouvir, diga: vem. E aquele que tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça a água da vida eterna. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Deus é muito bom e muito maravilhoso. Aqui fala que o Espírito Santo e a noiva de Cristo dizem: vem. Vem para perto de Deus. Como diz aquele louvor: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Deus quer estar perto de você. Receba o Senhor Jesus Cristo hoje mesmo como seu Senhor e Salvador de sua vida. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Sei que essa palavra é verdadeira, pois espera, em Deus espera. Sei que essa palavra é verdadeira, pois espera, em Deus espera. Glória a Deus, tchau. Até a próxima. Obrigado por você estar aqui comigo até o final. Tchau.